ia faltar. Eu vou falar para você, esses dias, acho que a última vez que eu vi o Serginho, eu contei para ele isso aí. Em 1970, o Brasil tricampeão mundo de futebol. Sim. Nós estávamos lá na rua, moleque, eu tinha 15 anos. Eu estava lá, então, não sei o que. Meu pai saiu na rua e falou assim: a mãe já foi decretado que amanhã é feriado. Aí a molecada lá, legal. Isso. Já trabalhava, né? Desde os 14, né? Uhum. Legal. Aí teve uma festa, festa mesmo, comemoração, na Oliveira Lima, lá em Santo André. E a molecada nós fomos a pé e tal, não sei o que, voltamos a pé. Eu abri a porta de casa já de madrugada, meu pai, eu abri a porta, meu pai estava sentado no sofá esperando eu entrar e falou assim: senta aí. Em função desse título aí, se foi festejar, beleza. Beleza, sem problema nenhum. Mas você não tem ideia de pessoas que morreram nisso aí, por causa da Copa e tal, não sei o que, escondido, sabe? Vixe, mas me deu uma lição assim, cara. Nunca esqueci aqui. Com 15 anos. Isso aí foi. Nós fomos festejar lá e tal, né? Ele, não sei o que, ele senta aí, vamos conversar. O que aconteceu por detrás disso aí? Bom, o título foi roubado, não é isso? Isso aí foi em 72. O Brasil foi lá e comprou o título. Jogou bola e pegou, mas que foi. Eles aproveitaram quando o povo estava festejando, muita gente foi preso, foi torturado, foi morto. 1972. 1973, se entrar no Google, vai ver o nome. Ana Lídia, Brasília. Ana Lídia, Brasília. O filho do Alfredo Buzoli, o filho de outros caras lá, grandes, sequestrou essa menina, estuprou e matou em Brasília. A polícia, eu lembro disso tudo porque acompanhava já. A Polícia Federal, todos os jornais foram obrigados a se calar. Ninguém falou sobre isso. Mas em 1973, de novo, Araceli, no Espírito Santo, também 7 anos, sequestrada, estuprada, morta, não podia falar nada, né? Sempre gente da ditadura. E aí foi. Aí eu lembro de casos, uma cara que se desentendeu com a mulher de um tenente aqui da Polícia Militar em São Paulo. Cara, o tenente sequestrou a mulher, matou, tudo bem, uma briga de vizinho, né? O cara se desentendeu, uma prostituta de rua. Os caras pegam aí num ponte, aí no Camaro, na rua, uma prostituta, filho de banqueiro, né? Arrastou na rua, matou aí na rua e não se podia falar nada. Então, quando o cara fala, não acontecia nada na ditadura, não tinha crime, não se matava mulher, não tinha assalto, só tinha o Esquadrão da Morte do Fleury que matava a gente e roubava isso, né? Só que não podia falar nada. Eu piro com tudo isso que você está falando, que o Coral está falando, você faz essa puxada de 74. Tá? O Coral fala da Copa do Mundo de 70. Aí eu me vejo nessa janela quando eu entrei na Escola Senai, em 78. Eu entrei na Escola Senai, eram 150 alunos que entravam na Escola Senai naquela época. Da minha turma da Escola Senai, seis meninos eram da FEBEM. Então, enquanto a fábrica tentava mostrar para a sociedade o lado social, a ideia de, eu estou ajudando na formação, eu estou ajudando na recuperação da sociedade dentro da área da juventude, o processo de repressão que os trabalhadores viviam dentro da fábrica, o trabalhador que foi preso, o trabalhador que foi torturado depois do boicote, isso estava tudo encoberto. A molecada que entrava na fábrica naquele momento tinha a ideia e o sonho de falar, puta, eu entrei no melhor lugar do mundo. A fábrica tem maior preocupação social, tem maior responsabilidade, tem tudo. E não viu o submundo que estava por trás, contra os trabalhadores em função do seu posicionamento político, ou da forma como você via a sociedade. Atenta só para uma coisa. A gente, nós, do mato, não sei se é o caso, eu acho que teu pai ainda era funcionário da rede ferroviária e aí tinha uma condição. A gente mora num lugar que não tem água, não tem luz,
não tem um Bolsa Família, digamos, para garantir o mínimo. Você não tem água, você mija, não lava as mãos. Parece assim impropério que a gente está falando. Mas você mija, não lava as mãos. Você não tem pasta de dente, você escova com o joá mirim, que é bom até hoje, que faz pasta com joá mirim. E aí você chega em um lugar que aí vai para o banheiro, tem um cagador, aí você senta, mesmo de pé no buraco, né? Era assim. Mesmo de pé no buraco. Aí você chega, aí você chega com o peão mija, lava as mãos, né? Aí chega meio-dia escova os dentes. Aí no primeiro momento você fala, você dá um salto de fato. Aí esse primeiro momento, olha só, isso é civilizatório inclusive, nesse primeiro momento. Aí o cara pega, passa 6 meses, aí ele começa. Eu trabalho na roça, vou 4 horas da manhã, enquanto o sol 10 horas eu venho para casa, descanso um pouquinho. Aí ele, depois do entusiasmo, comprou roupa bonita, um relógio, tal, um óculos, né? Aí ele, daqui a pouco, o chefe começa, 6 meses depois. Escuta, velho. Eu vou no batizado, quando eu conheci um cara na Vox, eu vou no batizado lá em Aparecida, compro um paletó bonito, tal, manda para casa, tal. Sexta-feira à tarde. Aí o cara fala assim, amanhã tem hora extra. Não, mas eu marquei um batizado lá em Aparecida. Se não vier, rua. Aí o cara começa. Aí, 4h30, 12h20 da tarde. Não, você vai sair às 6. Daqui a pouco o cara está assim. Como a gente viu. Aí a pessoa começa a despertar. Aquilo que era civilizatório no começo, aí ele começa a ver umas coisas. Ele está sendo explorado tanto quanto ou mais de onde ele veio. Porque lá não tinha renda, não se gerava valor onde ele estava. Aqui gera valor e ele gera um valor absurdo e ele só, daquele valor que ele gera, ele pega a partir disso. Né? E aí é o que dá. Né? Aí vem aquele cara lá da Universidade Federal dizendo, o Lula, o Meneghelli, aqueles caras nunca entraram no sindicato, não entraram no sindicato por ideologia. Eu digo, porra, quem é que entra no sindicato no começo por ideologia? Só aquele pessoal politizado, o pessoal que já é organizado e que entra, mas não se entra em sindicato por ideologia, se entra por uma condição de uma necessidade e aí vai compreendendo a relação de classe, socializando nesse meio. Aí eu fui lá na UFSCar, que o pessoal me chamou para fazer uma conversa. Eu digo, porra, eu quero encontrar esse cara aí. O pessoal, os alunos me chamou para fazer uma conversa. Eu digo, porra, eu quero encontrar esse professor aí. Se ele aparecer, para eu sapecar o pau, né? Não apareceu. Não é à toa que a gente só foi ter universidades de verdade no Brasil no século XVIII. Pois é. 300 anos, 350 anos de história do Brasil, você não tinha uma universidade. No século XVIII você tem faculdade, não tem universidade. Você tem uma universidade brasileira. 2020. Então. A primeira na América do Sul. 2020 não, você tem uma universidade no século XX, né? No século XX, 1900 e pouco aqui. Isso é legal. Você tem uma universidade de medicina em Salvador, que é a mais velha, 1800 e poucos, uma faculdade. Você tem em Recife, uma faculdade de Direito. Você tem a Faculdade de Direito de São Paulo. E São Francisco tem alguns espalhados. Mas o curso integrado, que vai de ciências exatas, ciências humanas, né, ciência da natureza, você não tem isso. Só no século XX. 1930, nos anos 30, né? Aí a USP, né? Que integra, né, todos os cursos. Aí você tem isso onde?
Você já tem no Marrocos no ano 1900, ou no ano 900 já tem uma integração de todo todo o conhecimento da humanidade, né? Mas por que esse recorte? Porque isso dá pra gente, João, quando os caras falam do Meneghelli, falam do Lula, falam de outras lideranças que a gente teve do movimento, tá, dos trabalhadores, ou mesmo no movimento rural, os caras vêm com essa ideia de que ó, o cara não tem formação. Pois é. Para nós, no mundo metalúrgico ainda, olhando para essa história, quando você pega um cara que nem o Lula, que nem o Meneghelli, foram os dois presidentes daquele processo nosso, tá, de redemocratização do movimento sindical e, na realidade, do novo enfrentamento do novo sindicalismo e da luta, vem esse recorte por questão de casta. Nós, trabalhadores, os operários das fábricas mesmo nesse aspecto, por mais que às vezes ele tinha uma qualificação profissional do Senai, nós nunca fomos universitários. Essa janela nunca foi aberta para nós. Esse espaço nunca estava colocado. Então veio o discurso da elite, a chamada dos caras para trazer isso quanto elemento. Esses caras não têm formação. Esses caras não... para dar para a gente como recorte. Mas a sociedade ao redor deu oportunidade para essa formação? Não, e aí a gente chega que desenho hoje, olhando para o 2026 que nós estamos. Nós temos um presidente da República que foi o cara que fez o maior número de universidades públicas nesse país. Aí a gente E é o cara que os caras chamavam lá atrás do analfabeto, do cara desinteressado, do cara que não tinha formação e não podia nem ser presidente da nossa organização do sindicato. Mas também o cara. Então é esse o recorte de casta, é essa forma, meu, está sendo reproduzido e que ainda tentam reproduzir na nossa sociedade, quanto aspecto de valor. E esse enfrentamento, meu, ele vai continuar, meu, para sempre. Mas o conhecimento, ele não vem só da universidade. Lula é prova viva disso. Mas aí é que está. Coloca qualquer universitário para debater com ele sobre política econômica ou sobre política internacional, enfim. O Lula hoje ele é um estadista dos melhores, aliás, um dos mais respeitados no mundo. Né? Hoje, E não frequentou nenhuma universidade, nenhuma faculdade. presidente, hoje nós temos uma atividade aqui em São Bernardo do Campo, com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de um título honoris causa Tecmugica. Por que é um título